Isto é caso para dizer mais uma vez muito boa tarde. É com muito prazer que eu apresento o Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, professor Poiás Maduro. É com muito prazer, numa tripla função. Em primeiro lugar, o académico distinto. Em segundo lugar, o amigo que já esteve várias vezes nesta instituição. Foi, aliás, até já distinguido nesta instituição, no Instituto de Ciências Sociais, e agora nas suas novas funções, justamente de Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, que abriram, justamente com o tema do consenso, o seu discurso político após a sua chegada ao Governo, e, portanto, é com muito prazer que o vamos ouvir no encerramento desta conferência. Obrigado, António. Obrigado, Marina. Obrigado pelo convite. É um prazer estar entre amigos. Refiro-me aos jornalistas, obviamente. E para evitar discrepâncias que ocorreram da última vez em termos de contagem, permitem-me que simplifique o trabalho dos jornalistas e diga desde já o número de vezes que eu vou pronunciar a palavra consenso nesta conferência. 49 vezes. Tem-se falado muito de consenso nos últimos dias em Portugal. O governo a que pertenço manifestou claramente, desde logo através do Sr. Primeiro-Ministro, a disponibilidade para o diálogo e promoção de um consenso alargado nas matérias de consolidação orçamental, política europeia e crescimento económico. Este consenso não exige uma identidade total das políticas neste domínio entre o governo e a oposição e os parceiros sociais. Não se pretende eliminar a política, mas sim fazer a política possível e necessária nas difíceis condições em que o país se encontra, que limitam a nossa soberania e exigem compromissos de médio e longo prazo. Este apelo é sincero e justificado. O país foi confrontado com uma emergência financeira. Esta emergência exige certamente repensar o Estado, cuja despesa cresceu fortemente em 10 anos, sem qualquer impacto positivo no crescimento económico, quase 0% nos últimos 10 anos, e traduzindo-se num enorme aumento da dívida pública para mais de 120% do PIB em 2012. A extensão deste problema financeiro é tal que o Estado deixou de ter receitas para pagar mesmo aquilo que deveria poder pagar. O funcionamento do Estado está dependente da assistência financeira que recebemos dos nossos parceiros europeus e internacionais. As condições essenciais desta assistência foram negociadas pelo anterior governo, com o consenso responsável dos partidos da atual maioria. Recordo que esse foi um dos momentos em que os responsáveis políticos se uniram para assinar um acordo com entidades internacionais. Foi esse acordo que permitiu a Portugal continuar a cumprir com todas as suas obrigações. Apesar das divergências, e como se recordam, bastante profundas, os 3 maiores partidos portugueses chegaram a um compromisso, permitindo que o Estado português continuasse a ser financiado externamente, podendo assim pagar salários e pensões. No mesmo sentido, e mesmo num panorama muito complexo como aquele em que temos vivido, o Governo assinou um acordo de concertação social com os parceiros sociais que visou precisamente garantir estabilidade na adversidade e continua empenhado na procura de entendimentos a todos os níveis. Mas para que serve, afinal, o consenso? Não será o consenso, aliás, como António Costa Pinto, de certa medida, referiu, uma forma de limitar o antagonismo político que alimenta a democracia? Uma democracia, é verdade, não sobrevive assente apenas no consenso. Ela exige contraposição entre diferentes pontos de vista e uma genuína competição política. Mas democracia é igualmente cooperação. E nenhuma democracia sobrevive quando tudo é contestado e a política deixa de ser um instrumento regulador dos conflitos sociais para passar a ser antes a origem dos mesmos. O consenso não deve ser confundido apenas com pragmatismo. A política exige pragmatismo, mas não pode nem deve esgotar-se nisso. Num certo sentido, tudo na vida é compromisso. E o que é realmente importante são os princípios ao abrigo dos quais esse compromisso é atingido. Um compromisso é mau ou bom
consoante assente em princípios ou oportunismo. O pragmatismo é um instrumento útil de um bom consenso apenas e só quando é assente em princípios. O consenso também não é útil apenas como forma de eliminar o conflito. É útil porque nos obriga a ouvir o outro lado e, com esse esforço, ficar mais próximo da verdade. Como escreveu o Presidente Obama, temos de admitir a possibilidade de que o outro lado tem algo para nos ensinar. A negociação não é um fim em si mesmo, mas um processo que, até quando não se revela possível, nos ajuda a chegar mais próximo das melhores soluções. Por isso, não penso que a construção de consensos se concretize anulando uma das perspectivas, nem impedindo que surjam alternativas político-partidárias aos governos, como receiam alguns. É perfeitamente possível construir consensos alargados em períodos de grave crise, sem colocar em causa a diversidade de opiniões e de projetos políticos para a sociedade. Para este governo, a abertura ao consenso não é a razão de governar, mas é parte da razão de um bom governo. Para existir uma negociação, é necessário que ambos os lados clarifiquem as suas diferenças e o que têm em comum. E é fundamental que o consenso não se torne refém das diferenças. Como referi antes, governar exige cooperar. E é um imperativo moral de todas as forças políticas e sociais não deixar que essa dimensão da democracia seja sacrificada à política de curto prazo. Muitas vezes, a dificuldade em estabelecer compromissos deve-se sobretudo a razões internas do processo político. A campanha eleitoral permanente, que muitos hoje referem como sinal dos tempos, bem como a polarização do debate político, são alguns dos desafios com que nos deparamos. Mas a história ensina-nos que a geração de consensos transversais ao poder político e à sociedade pode e deve contribuir decisivamente para ultrapassar as graves crises. Recordo-me dos países nórdicos, nomeadamente da Finlândia, Suécia, Dinamarca e Noruega. Todos, sem exceção, passaram por profundas crises nas décadas de 80 e 90. Se hoje as economias nórdicas são um exemplo de resiliência diante desta crise, muito se deve ao modo como superaram as adversidades no passado. Essas não foram crises idênticas, nem se pode falar num padrão único nos sintomas nem nas respostas dadas. Mas a aposta no rigor financeiro e orçamental pelos governos nórdicos foi essencial. Isso só foi possível devido à grande tradição de consenso que existe nestes países, como forma de solucionar os grandes problemas da sociedade, onde governos, partidos da oposição e parceiros sociais negociaram em conjunto saídas para a crise. Eles souberam distinguir a margem que tinham para a política das condições objetivas a que os seus Estados estavam sujeitos e que todos tinham de aceitar. Todos os partidos políticos e parceiros sociais nesses Estados compreenderam que tinham de decidir com base na realidade tal como ela era e não como gostariam que fosse. Foi com este sentido de responsabilidade e razão pública que todas as forças políticas e sociais encarnaram o seu papel de modo a alcançar consensos viáveis e duradouros, ainda que deixando espaço para a política. Enfrentamos hoje em Portugal uma crise semelhante, ou mais grave, porque assente em problemas ainda mais estruturais. É no contexto de uma crise deste tipo que a procura do consenso se torna mais importante por duas razões fundamentais. Primeiro, porque as transformações estruturais de um Estado exigem uma legitimidade que seja simultaneamente política e social. Só assim é que elas conseguem entrar no fabrico cultural da sociedade e ser verdadeiramente eficazes e duradouras. Segundo, porque qualquer reforma de médio e longo prazo tem de sobreviver a diferentes ciclos políticos, sob pena de apenas contribuir para maior instabilidade no Estado e na sociedade. Mas estas exigências não podem traduzir-se nem na procura de um consenso pelo consenso, nem na inação política na ausência desse consenso. Como já referi, o consenso pelo consenso é um mau consenso, porque não é assente em princípios, nem é dirigido à procura da melhor política, mas sim à mera sobrevivência política. A ausência de consenso também não pode servir de justificação à inação política. Aquilo a que este governo, qualquer governo, está obrigado
é uma procura genuína de consenso. Mas governar não se esgota nem confunde com essa procura de consenso. O Governo está sempre obrigado a decidir, mesmo quando não consegue atingir o consenso. É verdade que a procura deste o pode levar a melhores decisões, mas também não se podem confundir as melhores decisões com aquelas em que foi possível obter consenso. Repito o que disse antes. Há bons e maus compromissos, dependendo dos princípios à luz dos quais são obtidos. Gostava precisamente de destacar os princípios e objetivos que orientam o Governo nesta procura de consenso, mas também de identificar por que razão ele me parece possível e necessário. É a obrigação do Governo articular os princípios que devem orientar tal consenso, bem como a base possível para o mesmo. É a obrigação dos outros partidos políticos e parceiros sociais explicar quais seriam as bases do seu consenso possível ou por que se eximem a ele. A verdadeira condição para o consenso, do ponto de vista deste Governo, é o cumprimento das nossas obrigações europeias e internacionais. Permitam-me citar o Presidente Socialista do Parlamento Europeu. Um Governo estável, cumprindo os acordos, é um pré-requisito para o apoio continuado aos países da zona euro. Esta afirmação de Martin Schulz foi proferida sobre a formação do governo grego em 2012 e em contraposição às posições assumidas pelo partido grego Syriza, mas permanece atual e faz sentido aplicá-la a todos os países sob assistência financeira internacional. Portugal tem de decidir se quer procurar o consenso dentro do euro ou se quer rasgar esse consenso saindo do euro, o que resultaria em ainda maiores e mais graves sacrifícios para todos os portugueses. A disciplina orçamental e a consequente austeridade imposta a alguns Estados como Portugal é necessária quer para repor a sustentabilidade financeira desses Estados, quer para restabelecer a confiança mútua entre Estados na Europa. Esta é a realidade em que vivemos, mesmo que não seja aquela em que preferíamos viver. É dentro desta realidade que temos de buscar o consenso. O financiamento do nosso Estado não depende de nós. Se limitássemos esse financiamento ao que depende de nós, os sacrifícios impostos aos portugueses seriam ainda mais duros e permanentes. Dependemos de assistência externa, cujas condições impõem hoje aos portugueses duros sacrifícios. O Governo não deseja o empobrecimento do país, nem tem como objetivo a redução do rendimento dos portugueses. Mas nada contribuiria mais para esse empobrecimento do que o incumprimento das nossas obrigações europeias e internacionais. A redução da despesa do Estado não é um fim em si mesmo, mas sim necessária, neste momento, à sustentabilidade do nosso Estado Social no imediato e ao cumprimento das obrigações internacionais de que depende o nosso financiamento. A escolha não está entre desejar ou não a austeridade, mas sim entre cumprir ou incumprir as nossas obrigações europeias e internacionais. Isto não significa, ao contrário do que alguns insinuam, que o Estado português se submete acriticamente a tudo o que lhe é imposto externamente. Desde o início do programa de assistência, que Portugal tem vindo a negociar melhores condições. A negociação faz, não se reivindica. Faz por quem obteve crédito e credibilidade. E essa negociação é naturalmente mais favorável numa posição de cumprimento do que de incumprimento. Foi assim que o Estado português conseguiu diminuir as taxas de juros para os valores mais baixos da nossa história democrática, uma flexibilização das metas do déficit e, condicional à conclusão satisfatória da 7ª avaliação, a extensão das maturidades da dívida. O Governo tem igualmente feito e continuará a fazer, com um empenho acrescido, importantes reformas estruturais, que resultem não apenas numa maior equidade e democratização da nossa economia, mas também num crescimento económico que permita suportar de forma sustentada um aumento do rendimento real dos portugueses e uma maior qualidade de vida. Isso depende de nós, mas também de um quadro político e económico diferente na Europa. O Governo está disponível e deseja entendimentos com os agentes sociais e políticos nestas diferentes matérias. E é nesse sentido que tem vindo a efetuar esforços para promover um diálogo aberto,
não apenas no que concerne a mais justa distribuição dos sacrifícios que o país ainda tem de enfrentar, mas igualmente sobre como promover o crescimento económico e qual a posição a ter no quadro da União Europeia, na defesa de uma política que concilie disciplina orçamental com crescimento económico. A consolidação financeira do Estado português não impede o Governo, ainda que sujeito a importantes constrangimentos, de promover o crescimento económico e a criação de emprego tão urgentes como necessários para todos os portugueses. O pacote de medidas de crescimento económico apresentado na semana passada pelo Sr. Ministro da Economia constitui um verdadeiro programa para o crescimento e criação de emprego de que o país tanto necessita. Faz parte da estratégia adotada pelo Governo para devolver dinamismo à economia portuguesa, ao mesmo tempo que promove a sua transformação estrutural, libertando-a e democratizando-a. Nesta área, o Governo pretende também ouvir propostas e ideias das forças da oposição e dos parceiros sociais, consciente que podem acrescentar mais-valias às nossas propostas. O Governo está até disponível para os envolver num processo de controle da implementação desta estratégia para o crescimento. O cumprimento das nossas obrigações europeias e internacionais é fundamental para garantir o respeito e admiração dos nossos parceiros internacionais pelo modo como Portugal tem respondido à crise. Líderes políticos, da esquerda à direita europeia, têm elogiado Portugal pelo esforço que tem desenvolvido no respeito pelos acordos internacionais e pelas políticas emanadas da União Europeia, salientando que os nossos sacrifícios começam a dar frutos. Mas também sabemos que as novas condições para o crescimento económico devem provir de uma nova configuração de políticas no espaço europeu. A Europa não pode ter ilusões. A disciplina orçamental, por exemplo, tem de ter correspondência em capacidade orçamental da Europa. Os instrumentos de disciplina orçamental e financeira que a Europa adotou e reforçou são fundamentais para restaurar a confiança mútua entre os Estados, garantindo que todos cumprem as mesmas regras e que as suas políticas não têm impactos negativos noutros Estados. Mas a Europa necessita igualmente de uma verdadeira união bancária e de mais músculo orçamental e financeiro, para poder contribuir para a estabilização financeira na zona euro e permitir criar os instrumentos necessários a uma repartição mais justa e equilibrada do risco sistémico gerado por uma união económica e monetária. A solidariedade na zona euro tem de assentar, acima de tudo, na partilha do risco e benefícios do processo da integração económica e monetária. O ajustamento europeu necessita igualmente ser menos assimétrico. Portugal tem feito a sua parte, com um importante e necessário esforço de consolidação orçamental. Mas a correção desta crise exige igualmente políticas mais expansionistas nos Estados que se encontrem em posição de o fazer. Portugal tem assumido plenamente as suas responsabilidades e é precisamente porque o faz que pode vir a ter um papel importante na promoção de uma resposta europeia à crise mais rápida e eficaz. Esta capacidade será maior quanto maior for o consenso nacional que a suportar. A credibilidade externa conquistada nestes últimos 2 anos, pela ação do Governo, mas sobretudo pelos sacrifícios de todos os portugueses, poderá agora dar frutos também no contexto europeu. Portugal está em ótimas condições para desempenhar um papel privilegiado e contribuir decisivamente para conciliar as diferentes perspectivas existentes na Europa. Em particular, no momento em que as clivagens norte-sul voltam a suscitar velhos fantasmas, Portugal pode contribuir como poucos na situação atual para encontrar um caminho comum que reconcilie as legítimas preocupações e receios dos Estados que defendem uma forte disciplina orçamental com as igualmente legítimas preocupações e aspirações dos Estados que defendem uma política europeia mais ativa na promoção do crescimento económico. As forças políticas e os parceiros sociais portugueses podem ter também aqui um papel importante no auxílio ao Governo e aos interesses do nosso país. Se houver um amplo compromisso na sociedade portuguesa, essa negociação à escala europeia sairá mais reforçada. A política europeia sempre foi objeto de um largo consenso em Portugal. Definiu o arco da governação. É importante preservá-lo.
Há na Europa e em Portugal quem deseja e procura ativamente quebrar esse consenso. Portugal necessita de uma Europa diferente, mas só o pode obter permanecendo no coração dessa Europa. Há sempre outras alternativas. Mas é bom que tenhamos consciência dos riscos que implicam e dos sacrifícios bem maiores que iriam impor aos portugueses. A condição fundamental de qualquer bom consenso nesta matéria é essa mesma: permanecer no coração da Europa, cumprindo as nossas obrigações. Só assim podemos contribuir para uma Europa diferente que facilite o nosso ajustamento e contribua para um maior crescimento económico. O Governo demonstrou e demonstra um interesse genuíno na procura do consenso. Esperamos agora que esse interesse seja correspondido. Para os portugueses terem confiança nos partidos políticos e parceiros sociais, é indispensável que estes tenham a capacidade de demonstrar que são merecedores dela. E isso só se alcança com atos que coloquem o interesse nacional acima do interesse partidário e ajudem o país a recuperar da crise. Os agentes políticos e sociais devem fazer corresponder ao discurso do diálogo e de consenso ações reais, não palavras destituídas de significado, sob pena delas amplificarem apenas o seu próprio descrédito. É isso que fez e fará o Governo. Apresentamos e apresentaremos propostas concretas, mas com opções e abertas à formulação de alternativas. Desta forma, procuramos concretizar a nossa proposta para o consenso, sem que ao mesmo tempo essa concretização seja entendida como um fechar a porta a esse mesmo consenso. Não seria sério acusar o Governo de não permitir um diálogo útil se não apresenta propostas e depois, quando este o faz, o acusar de impedir esse mesmo diálogo. Estamos disponíveis para ouvir, dialogar e olhar com atenção para as propostas de todos. Estamos disponíveis igualmente para buscar o consenso fora dos partidos, uma vez que a nossa sociedade não se esgota neles. Não sabemos se o consenso será possível, mas temos uma obrigação perante o país de o procurar. Este é também um dever que temos para com as gerações futuras. Num momento tão difícil que atravessamos, ninguém deve ser excluído. Nenhuma ideia pode ser ignorada. Nenhum caminho pode ser encerrado. Nenhuma pergunta é incómoda. Isto não significa que o Governo abdique da sua responsabilidade de decidir. Não prescindimos das nossas razões, mas sabemos que as temos de defender e estamos abertos a alterá-las no encontro com as razões dos outros. A abertura ao consenso não pode ser confundida com a abdicação perante os interesses dos outros. É antes aspecto fundamental da própria responsabilidade e poder de decidir. Tentar decidir com o outro e não contra ele, mas sempre sem esquecer a responsabilidade última de governar. Muito obrigado. Quatro. Primeiro, eu peço desculpa, mas vi primeiro aqui o professor Andrés Malamud. Por favor. Obrigado, António. Obrigado, Miguel. Andrés. Acho que foram 51 Eu devia ter feito atenção quando é com politólogos que usam muito métodos matemáticos e modelos matemáticos, isso é sempre muito arriscado. Obrigado pela clareza. Eu tenho duas perguntas muito breves, simplesmente em quatro. Acho que é a primeira vez que eu percebi uma dupla necessidade. Se eu percebi bem, Portugal necessita de uma Europa diferente. Para Portugal ter a capacidade de lutar por uma Europa diferente, precisa de um consenso nacional. Quer dizer, Portugal com esta Europa não funciona. Para conseguir outra Europa precisa primeiro juntar-se. A questão é, como é que vai fazer Portugal unido para conseguir uma nova Europa? Sei que o ministro tem que falar em Europa e não pode dizer Alemanha. Mas eu pergunto, como tirar a pistola da própria cabeça e apuntar com ele a Alemanha para dizer tu afundes connosco? A segunda questão não é a efetividade, mas a viabilidade do consenso. O governo oferece um consenso. O Partido Socialista, um par de horas antes, disse que não está disponível para esse consenso. A pergunta é, qual é o plano B? Eu sei que enfrente aos amigos jornalistas é difícil dizer que é um plano B porque dilui esse plano A. Mas eu vou tentar pressionar por uma resposta. Obrigado. Muito obrigado. Mais uma. Caríssimo professor, faz favor. Eu queria aproveitar para complementar
Pode desafiar como académico desde que eu responda como ministro. Agora já não pode ser. A questão sobre o consenso, eu creio que não é preciso ser-se nem adepto, nem conhecedor profundo da pós-modernidade nas ciências sociais para saber a importância da retórica. E há em toda a sua apresentação uma imensa retórica, que é a retórica do consenso, entendida na perspectiva da persuasão do interlocutor sobre a importância desse consenso. Fala em consenso, poderia ser compromisso, poderia ser acordo, poderia ser princípio, mas fala-se no consenso e a questão que eu lhe coloco é se não haverá o risco da palavra perder o seu significado, o seu impacto e se transformar num imenso monumento ao vazio. Porque se do outro lado não há interlocutor, ou não há interlocutores que queiram ouvir-nos, o consenso transforma-se numa palavra. Parece que o Primeiro-Ministro percebeu o que é o consenso de uma forma implícita ao decidir falar amanhã ao país e não hoje, porque obviamente hoje há um jogo do Benfica que é muito mais importante que qualquer palavra, qualquer apelo ao consenso. É a demonstração de que há consensos implícitos na sociedade portuguesa que às vezes são mais importantes do que os consensos retóricos. E a minha pergunta e o meu desafio era que nos falasse sobre a retórica do consenso e o monumento ao vazio que essa retórica pode representar, se não houver interlocutor que o queira ouvir. Queres que eu responda já? Sim. Não, então se calhar mais um. Luís de Sousa, peço desculpa, professor Luís de Sousa. Bem-vindo, Miguel. Olá, Luís. Falaste de um documento que está a ser preparado com uma série de propostas de consenso. Para quando esse documento, quando é que podemos ver e discutir? Porque, de facto, aquilo que me pareceu das primeiras análises que aqui foram feitas é que o consenso, ou o esforço de consenso já chega tarde. Pelo menos algo de concreto para a gente poder ver, discutir e dar bons conselhos se for o caso. Acho que 3 questões primeiro, depois fazemos uma segunda. Bem, não falei de um documento, falei de propostas. Sim. Algumas dessas propostas dizem respeito à estratégia de crescimento que já foi apresentada, que é uma das áreas que o Governo exprimiu claramente uma abertura para negociar e consensualizar com os parceiros sociais dos outros partidos políticos. Outras das propostas serão apresentadas em breve. O Sr. Primeiro-Ministro irá fazer uma intervenção amanhã em que detalhará algumas das propostas que o Governo irá fazer em matéria de redução estrutural de despesa, sendo que, como eu disse, quer relativamente à estratégia de crescimento, quer relativamente às propostas de redução estrutural de despesa, existe toda a disponibilidade e abertura da parte do Governo para discutir alternativas, considerar alternativas no quadro do cumprimento das nossas obrigações europeias e internacionais. O que eu acho que é importante, mesmo em relação a algo que foi mencionado antes, durante o painel anterior, por uma das pessoas na audiência, é que realmente não podemos colocar o Governo numa posição de ser preso por ter cão e ser preso por não ter. Porque se não apresenta propostas é porque, no fundo, não oferece uma plataforma para a negociação, para a consensualização, ou está a esconder algo, e quando apresenta propostas é imediatamente considerado e acusado de estar a fechar a porta ao diálogo. Portanto, é muito importante, e eu gostaria de frisar isso, o Governo apresentou propostas, irá apresentar propostas, mas está aberto à sua negociação, está aberto a discutir alternativas, está aberto a procurar consenso em relação a todas essas propostas. No que concerne a pergunta do Andrés, e a segunda pergunta tem um pouco a ver também com a segunda pergunta do Andrés, quanto ao facto de Portugal necessitar de uma Europa diferente. Eu acho que a facilitação, a flexibilização das condições do nosso processo de ajustamento, que é um processo duro, que tem imposto sacrifícios enormes nos portugueses, passa, em grande medida, pela alteração das condições políticas e económicas na Europa. E, do meu ponto de vista, do ponto de vista do Governo, a nossa posição negocial nesse contexto, portanto, conseguir alterar essas condições políticas e económicas na Europa, é mais possível num contexto em que, por um lado, se mantém e se preserva o largo consenso nacional em Portugal sobre as questões europeias, em que, portanto, o governo português exprime um consenso nacional no quadro destas negociações na Europa, e, por outro lado, é igualmente mais possível, mais viável, num contexto em que o país cumpre com as suas obrigações. Parece-me óbvio que é mais fácil, um Estado está em melhores condições de negociação quando cumpre do que está quando está numa situação de incumprimento. São esses dois aspectos que, para mim,
é fundamental garantir. Quanto à questão de saber se não há um interlocutor ou não, eu não sei. Eu, por acaso, gostaria de ter estado, não ouvi o Dr. Carlos Zorrinho, não sei o que é que ele disse. Eu gostaria de ter estado presente em toda a conferência. Infelizmente, só consegui estar no painel anterior, embora gostasse de ter ouvido outras coisas que não aquelas que eu vi, mas, enfim, isso é o problema de termos amigos académicos, é que nem sempre eles dizem aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Mas eu diria o seguinte... Eu não sei qual é, e não me compete a mim falar, qual é a posição do Partido Socialista relativamente à abertura que tem ou não ao consenso. O Partido Socialista é que tem de articular essa posição. O que eu fiz aqui foi articular a disponibilidade, mas também a forma, os princípios, o modelo, as propostas e algumas das propostas que o Governo oferece em matéria de consenso. Mas compete ao Partido Socialista depois dizer qual é a sua base ou plataforma para um consenso possível, ou se não quer sequer discutir esse consenso. Mas eu gostaria de dizer igualmente outras duas coisas. A segunda é que nós não temos de esperar que o consenso exista relativamente a todas as matérias. Eu acho que será bom para o país que exista consenso mesmo relativamente a apenas algumas das matérias. O que eu acho é que, como eu disse antes, a política é antagonismo, competição, mas também é cooperação. E, portanto, não compreenderia, e acho que os portugueses não compreenderiam, se qualquer partido político ou parceiro social se negasse simplesmente a uma lógica de cooperação e de negociação num contexto de ação política. O segundo ponto que gostaria de dizer é que o consenso não se faz apenas com partidos políticos, faz também com a sociedade num sentido mais amplo. E nessa medida, o Governo está disponível não a procurar consensos não apenas com os partidos políticos, mas num sentido mais amplo, na procura com os parceiros sociais, mas igualmente com outros atores sociais e civis da sociedade portuguesa. Muito obrigado. Segundo, e creio que o último. Faz favor. Ministro, boa tarde. Eu queria perguntar duas coisas muito rápidas. A primeira é se, não havendo disponibilidade ou manifesta disponibilidade do PS para fazer consensos com o Governo, se estaria disponível para alargar ainda mais à esquerda esse consenso, para partidos como o Bloco de Esquerda e o PCP. E fazendo apelo à última parte do seu discurso, de que não há perguntas incómodas, eu gostaria de perguntar se continua a ser um dos poucos amigos de Vítor Gaspar dentro do Governo, ou se já passou essa fase da diplomacia inicial. Obrigado. Já estamos a passar aqui para o outro lado. Eu gostava de compreender melhor o termo consenso em contexto. Portanto, estas propostas que estão a ser feitas agora, já existiu atentos a fazer consenso antes de agora? Porque, em geral, não é essa a ideia. E a segunda é que, sobre o que disse, que não quer dizer que tem que ter consenso em tudo que é, em todas as propostas. Penso que implícito na definição que a Marina apresentou é que consenso geralmente é uma coisa grande. Portanto, se for um assunto que tem consenso que é uma coisa pequena, então não é verdadeiramente consenso. Muito obrigado. Mais alguma? Pode repetir só a última pergunta. Sim. A segunda parte é que a definição de consenso é uma coisa mais alargada, não pode ser uma coisa pequena. Portanto, se fizerem propostas e uma proposta é uma coisa pequena em que o partido estão de acordo, não é verdadeiramente consenso, tem que ser uma coisa grande. Muito obrigado. Bruno? Queria perguntar se considera relevante esta ideia que veio no painel anterior, que há aqui uma cultura política e até uma cultura mediática que é muito contrária a esta ideia de consenso, porque, no fundo, a avaliação dos atores políticos é muito feita em termos adversariais. Portanto, este é, no fundo, uma losing proposition. Há mais alguém? Não. Muito bem. E estamos mesmo no fim. Mas Posso? Este Estado não ter consenso com outra parte. É melhor colaboração. A outra parte dá menos que agora é que existe. É necessário. Obrigado. Eu não sei se tu depois não queres responder a questões ali do fundo à saída. Não sei. Como quiserem.
Quer colocar? Podem fazer daí? Podem, por favor. Podem. Queria só que o Sr. Ministro esclarecesse aqui uma questão. Quando falou das mudanças na Europa, em particular quando diz que a solidariedade da zona euro tem de assentar, acima de tudo, na partilha do risco e benefícios do processo de integração económica e monetária. O Sr. Ministro refere-se aqui a instrumentos, por exemplo, que têm sido falados agora menos, mas que têm sido muito falados e que têm causado alguma polémica, por exemplo, as eurobonds. Refere-se a isso? Muito obrigado. Ou que tipo de instrumentos? Muito obrigado. Vamos então. Eu começo por... Vou agregar talvez algumas das perguntas, esperando responder a todas, não é? De forma... E se não fizer, digam. É verdade que nenhuma pergunta é incómoda, mas isso não significa que todas devam ser respondidas. Isto será uma posição de princípio, pelo menos enquanto exercer funções num governo, e acho que é a posição de princípio que qualquer membro do governo deve ter. Não comentarei jamais qualquer questão relativa ao funcionamento interno do governo, tão simples como isso. E isto tem a ver um pouco com a questão que foi feita relativamente à natureza do comentário político em Portugal. Eu estive vários tempos, como sabe, vários anos a viver fora de Portugal, mas seguia com atenção, tinha a televisão por cabo, portanto seguia com atenção o comentário político em Portugal. E há algo que me perturba seriamente, que é o facto do comentário político em Portugal ser um comentário sobretudo sobre estratégia política. Se alguém conseguiu fazer pensar a sua mensagem ou não, se alguém está ou não a entrar em conflito com outro agente político, se alguém ganhou ou perdeu num determinado discurso político, e não há quase comentário ou debate político nenhum sobre a substância das políticas. Eu acho que se as pessoas querem que novas caras, novas agentes entrem na política, não podem esperar que eles façam comentário de velhas em termos de política velha. E eu não farei nem contribuirei para isso. No que concerne a questão relativa à abertura do consenso a outros grupos políticos, o Governo manifestou a sua disponibilidade para o consenso em relação a todos os partidos políticos e a todos os parceiros sociais. Mas, como é óbvio, e como eu mencionei, esse consenso tem como uma condição basilar o cumprimento das nossas obrigações europeias e internacionais. Ora, alguns dos partidos que mencionou parece-me que não aceitam essa base para haver possibilidade de consenso. E, portanto, nesse contexto, será difícil. Se eles inverterem essa posição, o Governo está perfeitamente disponível para falar com eles e, em qualquer caso, falará sempre com eles. No que concerne a questão relativa à dimensão necessária para este consenso, eu acho que as propostas que o Governo tem feito exprimem precisamente essa preocupação de abertura. Porque o Governo ofereceu a sua disponibilidade para dialogar, para conversar, em matéria de consolidação orçamental, mas também em matéria de política europeia e de crescimento económico. Portanto, a base disponível para conversar e procurar consensos é bastante ampla. Quanto à última questão, que tinha a ver com a questão da solidariedade na Europa assentar em termos de instrumentos de partilha do risco e dos benefícios da Europa, eu, como académico, escrevi muito sobre isso. E o que eu diria eu não vou concretizar aqui quais são os instrumentos necessários que podem ser importantes na prossecução desse objetivo e para permitir essa distribuição justa do risco sistémico que é natural no contexto de uma União Económica e Monetária. O que eu diria é que exige necessariamente, tal como eu mencionei, que a disciplina orçamental, que por exemplo resulta do Tratado de Estabilidade, e que foi fundamental para garantir e repor a confiança mútua entre os Estados na Europa. Essa disciplina orçamental é necessária para isso, sob pena da União Económica e Monetária não funcionar, sob pena de um Estado como Portugal não receber a assistência que recebeu. Mas que o outro lado dessa disciplina orçamental tem de ser capacidade orçamental. Há vários instrumentos através dos quais essa capacidade orçamental, ou seja, esse músculo financeiro que a União Europeia, ou pelo menos a zona euro, necessita de ter, para poder, de uma forma mais eficaz, ajudar à estabilização financeira da Europa e promover o crescimento económico. Eu direi apenas mais uma coisa a esse respeito. Eu acho que um instrumento fundamental nessa matéria
é que a União passa a ter recursos próprios, genuinamente próprios. Ou seja, que a capacidade orçamental, a capacidade financeira da União Europeia passa a decorrer muito mais de recursos próprios do que de transferências dos orçamentos estaduais. Acho que isso é muito importante para, por exemplo, de cada vez que tivermos um debate sobre as perspectivas financeiras ou sobre o orçamento da União Europeia, ele não ficar completamente bloqueado por questões políticas internas. E essa, aliás, é uma das grandes dificuldades que nós temos tido em termos de resposta europeia à crise, que é uma profunda assimetria entre os espaços políticos nacionais e o espaço político europeu. Essa profunda assimetria leva a que a Europa decida sem atender àquilo que é verdadeiramente o interesse europeu, sem conseguir, no fundo, incorporar as consequências da interdependência que é gerada pela União Económica e Monetária. E é precisamente por isso que eu acho que o consenso é particularmente importante, como forma de dar poder a um Estado no contexto da negociação a nível da União Europeia. Muito obrigado. Eu queria agradecer ao Ministro Miguel Paes Maduro pelo discurso de encerramento deste colóquio e dizer-lhe que é sempre bem-vindo nesta casa. Muito obrigado.